Bom, estamos aqui na área esportiva de Brasília, né? No complexo esportivo, e a escolha desse local não foi por acaso. Ao fundo vocês estão vendo o Estádio Nacional de Brasília, que foi um dos estádios preparados pelo governo brasileiro para quando a Copa do Mundo se realizou no Brasil. Como plano de aula que eu tenho para compartilhar com vocês hoje tem como tema a Copa do Mundo no Catar 2022, esse local foi escolhido para ambientá-los nesse cenário. A escola em que foi desenvolvido esse plano de aula é a Visconde do Cabo Frio. Ela fica localizada aqui na Asa Norte, que é um dos bairros de Brasília, né? E é uma escola de educação infantil, não é uma escola que tenha um dono em particular, ela é gerida, vamos dizer assim, por um colegiado de pais e professores que vão escolhendo onde fazer a aplicação das verbas, né, daquele ano. Como eu falei inicialmente, esse plano de aula gira em torno do tema apontado para mim pela coordenação pedagógica da escola, que era a Copa do Mundo no Catar. Eu tomei como base, vamos dizer assim, como referencial, a BNCC, quando ela fala de a gente trabalhar o eixo sociedade e natureza, né? E dentro de sociedade e natureza, logo me veio trabalhar também o campo de experiência chamado espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Com isso, o objetivo dessa aula seria levar as crianças a um passeio ao território do Catar, as suas belezas naturais, e ao mesmo tempo discutir e apresentar para eles a intervenção humana naquele território. O conteúdo, ele girou em torno da cultura beduína tradicional, que é a base, vamos dizer, da ocupação humana no território do Catar. A gente verá que esse plano de aula, ele previa que o professor mostrasse alguns estádios que a gente considera como uma intervenção humana no território natural e buscasse levar as crianças a perceberem qual objeto da cultura beduína inspirou os arquitetos e engenheiros na fachada daquele estádio, né? Então vocês vão ver aqui o estádio Alto Mama, né? Que é o estádio que foi inspirado num objeto da cultura beduína e também da religião islâmica, que é o outro fator de grande influência na região do Catar, que é a gafia. Vocês estão vendo aqui a gafia, uma espécie de cobertura que os islâmicos põem na cabeça e sobre o qual eles põem aquele chale de oração. A metodologia dessa aula seria uma aula dialogada expositiva, onde o professor iria fazendo uma viagem com os alunos por via de uma apresentação em PowerPoint. Enquanto eles fossem vendo as imagens, o professor ia fazendo provocações, perguntas, indagações e desenvolvendo com ele um conhecimento, ou buscando saber deles o conhecimento que eles têm da região do Catar, né? E de conceitos de geografia, conceitos de história, que muito embora ainda não sejam disciplinas que eles vejam separadamente, a gente sabe que todo estudante, porque viaja com as suas famílias, ele já vai tendo um repertório cultural a compartilhar. Os recursos didáticos necessários para o desenvolvimento dessa aula seriam um notebook, onde estaria a apresentação de PowerPoint, um data show para que o professor projetasse essas imagens na parede, no quadro, uma caixa de som para que eles pudessem ouvir, inclusive, músicas locais, um mapa mundi ou globo terrestre para que a gente pudesse fazer algumas considerações geográficas e impressões dos objetos dessa cultura catari em que se inspiraram os estádios. Vocês vão poder ver aqui que há uma folha em que estão todos os estádios, né? Com as imagens que estariam projetadas na parede, os alunos poderiam ir apontando nessa folha que
qual estádio corresponde àquele objeto cultural. Por fim, a avaliação seria, aproveitando que eles viram esses estádios, seria fazer uma provocação a eles, como se eles fossem engenheiros, arquitetos, e eles tivessem que projetar estádios para uma futura segunda Copa do Mundo no Brasil. E esses estádios, eles seriam agora inspirados em elementos da cultura brasileira, de influência negra, influência indígena e até mesmo caipira. Como é que eles fariam esses projetos? Esses projetos seriam feitos em argila. Então, a gente estaria trabalhando não só o conteúdo da aula, que é fazê-los agora pensar a cultura deles como influenciadoras desses projetos arquitetônicos, e aí estaríamos também trabalhando a psicomotricidade, a criatividade deles nesses projetos feitos em argila. E aqui vocês podem ver alguns objetos da cultura brasileira que a gente mostraria previamente para eles, para que pudessem inspirá-los. Obrigado.